Crise na Gávea, crise em São Januário. Isso e muito mais, esse é o Giro de Notícia do Lance. Antes de qualquer coisa, vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, que o Lance é o melhor canal de futebol do Brasil e do mundo. Começando então com a típica crise em São Januário. Que, gente, é inacreditável, se tornou rotineira. Vasco foi até a Venezuela jogar contra o Puerto Cabello e simplesmente voltou com uma das piores derrotas de sua história. Perdeu por 4-1 na Venezuela. O primeiro brasileiro da história a levar 4 gols de um time venezuelano na Venezuela. É uma piada, né? Eu até falei isso antes, mas o Vasco se tornou exatamente isso. Um reflexo de piada, um reflexo de humilhação. Um time gigantesco, um dos maiores do Brasil, uma das maiores torcidas, uma referência até o início dos anos 2000, e um time administrado como se estivesse também no início dos anos 2000 até hoje, uma bagunça política, uma bagunça dentro do campo, ideias bagunçadas. O Vasco é exatamente isso. Se tornou um time bagunçado, um time acostumado com humilhação, uma torcida que se acostumou com felicidades pequenas. E não pode isso, porque é um time que merece felicidades grandes, por tudo que já construiu, pela história que tem. E você não vê perspectiva de melhora. O Vasco vive um looping infinito de ilusão, ou quando não briga para não cair, né? É inacreditável a situação que o Vasco se encontra e esse 4-1 é só um reflexo do que se tornou o clube. E o Vasco tá em apuros. Seguindo o nosso giro de notícia para falar de Palmeiras. Palmeiras que, gente, é referência, né? O que o Palmeiras faz em fase de grupos de Libertadores. Olha esse aqui, ó. Aplausos para vocês. Porque o Palmeiras, mais uma vez, está classificado com 2 rodadas de antecedência para as oitavas de final da Libertadores. Enquanto tem time aí sofrendo e coisa e tal, o Palmeiras, mais uma vez, está classificado. Ganhou por 2-0 do Cerro Porteño, lá no Paraguai. Gols de Estevão e Vitor Roque. Vitor Roque, seu filmezinho de redenção, né? Já tá se acostumando, perdeu o gol feito, mas no final fez um golaço. O Palmeiras dentro de campo é indiscutível, o Abel é indiscutível. Para quem tentou criar uma crise, para quem achou que esse ano não ia, ele já organizou. Por isso que ele é o treinador mais longevo do futebol brasileiro, por isso que ele é o maior treinador do futebol brasileiro, porque ele, na mente ali, na tática, ele faz algo que nenhum outro treinador faz, ele reverte crises do jeito que nenhum outro treinador aqui no Brasil faz, tá em outro patamar. Mas falar de um episódio que acabou roubando a cena nesse jogo. Mais um caso de racismo do Cerro Porteño. Toda vez que o Palmeiras vai jogar lá, sofre racismo. E a Conmebol não faz nada. Na verdade, a Conmebol vai fazer a mesma coisa que aconteceu no caso do Luigi contra o Cerro Porteño no Sub-20. Vai acabar dando uma multinha ali, irrisória para um clube, vai pedir para fazer no máximo uma retratação. Enquanto não tiver uma punição severa, nunca vai mudar. É algo estrutural na América do Sul, é ridículo. Como é que explica isso? Em 2025 isso ainda acontece. E a Conmebol tem que agir, ou os clubes brasileiros têm que agir, porque não pode continuar desse jeito. Isso é uma humilhação para tudo. Humilhação para a competição, uma humilhação para os times brasileiros. É uma falta de respeito e tem que mudar. Agora seguindo o nosso tour pela Libertadores para falar de outra crise. A crise na Gávea. Porque o Flamengo empatou contra o Central Córdoba e está completamente em apuros na Libertadores. Quem diria? O Flamengo foi até a Argentina jogar contra o Central Córdoba, um time que é basicamente de Série B ali da Argentina, fez uma boa campanha no passado. E o Flamengo começou muito bem, abriu 1-0, gol do Arrascaeta. Só que o Flamengo entrou no mesmo roteiro dos últimos jogos, né? O Flamengo é um time muito ineficiente. Talvez é o time mais ineficiente dos grandes do Brasil, porque perde muito gol. E conforme vai perdendo gol, o time vai entrando em apuros. E aí foi dando campo para o Central Córdoba, que é um time muito inferior. E o Central Córdoba no segundo tempo foi bem superior e empatou o jogo. Poderia até ter virado, tá? E o Flamengo agora está em apuros, está em terceiro no grupo, no momento se classificando para Copa Sul-Americana, tequeira ou Sul-Americana? É isso que o torcedor do Flamengo quer? Não sei. Mas a questão é que o Flamengo precisa agora de uma combinação de resultados, tem que vencer os 2 próximos jogos dentro de casa e o Central Córdoba ou a LDU tropeçarem, e aí o Flamengo se classifica, mas é uma situação muito complicada. Quem diria, né? Para quem tem o elenco mais caro da história do Flamengo vivendo apuros na Libertadores. O torcedor do Flamengo já criou uma crise, pedindo Felipe Luiz fora. Calma, né? Não é também assim, não é para pedir a cabeça do treinador. Mas outra situação roubou a cena desse jogo. Que depois, 5h30 da manhã, quando os jogadores do Flamengo chegaram no Rio de Janeiro, o Rossi e outros jogadores sofreram tentativas de assalto saindo do aeroporto. E o Rossi teve o carro baleado
com 4 tiros e depois foi prestar depoimento. Uma situação muito triste que afasta jogador do Flamengo. A verdade é essa. A cidade se torna um oponente do Flamengo também. Imagina um João Félix que está negociando ali com o Flamengo e vê uma notícia dessa. O maluco joga no primeiro mundo, na Europa, e ele vê uma notícia que os jogadores do Flamengo que ele negocia teve jogador com carro baleado, saindo do aeroporto. Que segurança é essa, gente? Se um time quer ter um plantel de primeiro mundo, a cidade acaba entrando nisso. E acaba sendo um oponente muito grande. Sinceramente, se eu sou jogador e meu carro é baleado, eu ia repensar na hora de renovar meu contrato. Mas, vida que segue, e agora falar de coisa boa, que agora é hora de falar dela, a orelhuda. Tá vendo? Tô segurando ela aqui. A Champions League, que tem a sua final definida. PSG e Inter de Milão se enfrentam em Munique. É isso mesmo, o improvável aconteceu. Na verdade, o improvável não. Quem acompanha um pouquinho de futebol acha essa final muito merecida. PSG se classificou vencendo o Arsenal mais uma vez por 2-1. O primeiro jogo foi 1-0 em Londres. E agora encontra o super time da Inter de Milão que despachou o Barcelona. Esse é um recadinho pro Kylian Mbappé, né? Porque só foi o homem pisar fora de Paris que tudo se alinhou. Toda a sorte que ele tem com a seleção dele, Copa do Mundo, artilheiro, milhões de gols em final, em clube é uma energia que esse homem carrega que eu não sei explicar, irmão. O homem tava no PSG, brigou com o Neymar, brigou com o Messi, o ambiente ali. Uma galera foi mandada embora. O PSG montou basicamente esse time desse ano pro Mbappé ano passado. E não deu certo. Então o Mbappé decidiu abandonar o projeto. Tchau, tchau, hein? E aí, o que aconteceu? Abandonou o projeto para ir pro Real Madrid, que era o atual campeão da Champions. O Real Madrid se tornou um fiasco nessa temporada, uma bagunça. E o PSG é o melhor time do mundo, talvez. O que mais joga bola. É uma falta de sorte ali, uma energia negativa que esse homem carrega que eu não sei explicar, gente. E PSG, na final da Champions, pode ganhar uma Champions antes de Kylian Mbappé. Como é que ele deve estar nesse momento? Deve estar sentadinho na sala dele. Será que é arrependido? Não sei. Mas está numa situação muito boa, não. E esse foi o Giro de Notícia do Lance. Um forte abraço para você e um bom dia.